Vemos um homem de fé. Falamos do pai da fé. Como é que ele chama-se? Abraão. Abraão, o pai da fé. Um homem que foi provado por Deus. Um homem que foi chamado por Deus. Um homem que foi levantado por Deus, segurado por Deus e mesmo assim foi colocado à prova diante da presença de Deus. Quantas vezes nós somos colocados à prova? Quantas vezes nós vemos coisas na nossa vida e nós não entendemos as coisas? Mas a palavra nos ensina. E aqui vemos o homem da fé. Abraão. Abraão, ele recebeu um chamado de Deus. Ele fez uma aliança com Deus, como o pai da fé, o pai de uma grande nação. Igreja, este homem não foi levantado de qualquer jeito. Este homem não foi levantado por mãos humanas. Este homem não foi levantado pela vontade do homem. Este homem foi levantado por Deus. Este homem foi elegido por Deus. Ele morava em Ur dos Caldeus. Aquele homem, vemos no capítulo 12 de Gênesis, que ele foi chamado por Deus. Deus chamou Abraão. Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para onde eu te mandar. E Abraão foi obediente. Quantas vezes o Senhor nos manda a nós fazer algo? Quantas vezes o Senhor executa por vezes caminhos diferentes para nós, direções diferentes para milagres diferentes, e nós não escutamos a voz do Senhor. E nós pensamos por vezes que é pela nossa ideia, que é pela nossa vontade. Ah, não, mas não é agora. Por vezes é a hora. Deus chamou Abraão. Deus sabia de onde é que Abraão estava. Deus sabia de que meio, de que povo no meio de que povo é que Abraão estava. Ele teve que o tirar dali para fazer o seu milagre acontecer, para fazer o seu chamado fluir. Porque nós vemos que ele morava ali, em Ur dos Caldeus, ele morava com o seu pai. Ele morava com Terá. Terá era o seu pai. Eles vinham de uma família de idólatras. Uma família que adoravam outros deuses. Uma família que idolatravam. Uma terra idólatra mesmo. E Deus tirou aquele homem que tinha um chamado diferente, que era o pai de uma grande nação, tirou aquele homem do meio daquele povo. Igreja, quantas vezes nós temos de ser apartados, temos de ser tirados do meio de onde nós estamos para não nos perder? Quantas vezes nós temos de ser tirados de onde nós estamos para o milagre de Deus poder se girar na nossa vida? Por vezes nós pensamos, nossa, mas eu gostava tanto de estar ali, eu gostava tanto daquelas pessoas, eu dava-me bem com eles, eu tinha ali amigos, eu tive que sair. E por vezes ficamos tristes, ficamos aborrecidos, por vezes não entendemos as coisas de Deus. Quantas coisas acontecem na nossa vida, nós não entendemos, mas porquê, Deus? Mas porquê que eu estou a passar isso? Mas porquê essa causa na minha vida? Mas porquê que agora tiraste-me isto? Mas porquê que agora mandaste-me para aqui e eu não me estou a sentir bem? Igreja, por vezes nós não compreendemos o propósito de Deus. Por vezes nós não compreendemos os sonhos que Deus tem para nós, são bem maiores que os nossos. E nós vemos Abraão, ele na altura ainda era Abraão, mas hoje eu vou tratar por Abraão. Abraão, ele teve que ser tirado do meio daquela terra, no meio daquele povo. Porque aquele povo estava a induzi-lo ao pecado. Estava a induzi-lo às coisas idólatras. Estava a induzi-lo a fazer coisas que não são lícitas a Deus. Quantas vezes, igreja, quantas vezes nós vemos no nosso trabalho, se nós não tiver com atenção, se nós não tiver firmados na palavra, através de brincadeiras, através disto, através daquilo, através de uma conversa, através de uma fotografia, através de coisas quaisquer deste mundo, nós somos seduzidos e tentados a esse pecado. Nós temos que orar e vigiar. Nós não podemos dizer, eu sou cristão, eu oro, eu agradeço o comer a Deus, eu faço os meus propósitos, pronto, ok, está bom. Não, igreja, a palavra de Deus nos diz mesmo, orai sem cessar. E nós orar sem cessar temos que vigiar também, porque nada nos adianta nós orar sem vigiar. Então temos que estar alinhados com Deus. Temos que estar alinhados com Ele. E Abraão, ele estava alinhado com Deus. Abraão, ele ouviu o chamado dele. Alto, Deus está-me a chamar, Deus está-me a mandar ir, Deus está-me a tirar deste meio para eu ir fazer mais além. E Abraão, ele tinha um destino, que era a terra prometida.
Abraão tinha que ir para Canaã, a terra prometida. É essa terra prometida que nós temos que querer ir para lá, que temos que caminhar para ir para a terra prometida, para a segunda Jerusalém, igreja. A nós cabe-nos a nós a segunda Jerusalém que é prometida, como herança. Nós somos filhos da herança. Então nós temos que fazer para caminhar para lá. E Abraão, ele fez para caminhar para lá. Em todos os sítios que ele passava, ele levantava altares. Em todos os sítios que ele passava, ele adorava a Deus. Em todos os sítios que ele passava, ele fazia o milagre de Deus acontecer à vista dos olhos do homem, para o homem ver que Deus era com ele. Igreja, então, aquilo que nós estamos a passar, dificuldades, tribulações, confusões que por vezes vêm na nossa vida, coisas que por vezes acontecem que nós não entendemos, blasfemas que vêm contra nós, críticas que vêm fazer contra nós. Igreja, não é isso que nos pode fazer parar. Isso não fez parar Abraão. Isto não fez parar Abraão. Abraão passou mal, passou necessidade. Abraão, para chegar até onde ele chegou, ele passou mal. Ele chegou a ter que descer ao Egito e ficar lá algum tempo para ter o que comer. Porque ele já não tinha mais o que comer. Eles não tinham meios. Igreja, ele chegou ao ponto de ter que passar a mulher dele por sua irmã para não ser maltratado pelos egípcios, para não serem condenados como escravos, para não serem maltratados. Igreja, é claro que ele não tinha que fazer isso. Ele tinha que honrar também a sua mulher como sua mulher, mas ele até ao ponto disso ele chegou a fazer. Ele caminhava como sempre com a direção certa. Ele caminhava para alcançar a herança, para alcançar aquilo, a promessa que Deus tinha com ele. Assim temos que fazer nós. Não podemos, a meio do caminho, cansarmos, desistirmos. Não podemos, a meio do caminho, não aguento mais, não consigo mais. Abraão, ele passou por muito. Abraão, ele passou dificuldade. Abraão, ele teve que fugir. Abraão, ele teve que fazer tudo e mais alguma coisa para sobreviver às coisas deste mundo. Igreja, ele saiu, mais a mulher, e levou consigo o seu sobrinho Ló. Deus tinha dito a ele: deixa a tua parentela. Mas ele pegou o seu sobrinho, ele teve pena do seu sobrinho, ele quis fazer algo pelo sobrinho, ele quis ajudar o sobrinho. E levou o sobrinho com ele. Por vezes, há pessoas que nós temos de deixar para trás. Por vezes custa-nos porque nós amamos essa pessoa, porque nós gostamos dela, porque foi de Deus que ela veio na nossa vida, porque foi de Deus que ela fez, porque é uma pessoa que me ajudou muito, eu ajudei muito, eu tenho um carinho especial, eu tenho um amor especial, mas há momentos que é preciso deixar para trás, igreja. Há momentos que não podemos andar mais com esse laço ao nosso pé. Ele tinha que deixar Ló para trás, mas ele não. Além de ser um homem obediente, ele ali desobedeceu à vontade de Deus. Ele ali desobedeceu à vontade do Senhor. Igreja, e quantas vezes nós desobedecemos, vamos pagar algo por isso. Vamos pagar caro pela desobediência. Então, para as coisas serem mais fáceis na nossa vida, ainda que nós não compreendamos a direção, ainda que nós não compreendamos o foco de Deus, qual é que é o objetivo de Deus, vamos ser obedientes. Vamos ser obedientes. Vamos mudar a nossa maneira de pensar. Vamos mudar a nossa ótica de visão humana e vamos começar a nossa ótica de visão espiritual. Porque quantas vezes nós dizemos, não, isso não é de Deus, na maneira que é difícil, isso não é de Deus, não vou por ali, vou ao contrário, vou mudar de rota, vou mudar de barco, vou mudar de direção. Igreja, nós não podemos, temos que orar e perguntar, Senhor, provém de Ti esse caminho, provém de Ti essa direção, provém de Ti fazer, mudar, ser diferente. Nós temos que orar e através da oração nós podemos falar com o Pai, porque Jesus rasgou o véu. Jesus, ele pagou o maior preço naquela cruz do Calvário. Ele rasgou o véu para nós ter a ligação direta com o Pai. Nós podemos falar com o Pai, nós podemos escutá-lo, nós podemos senti-lo, nós podemos ter a ligação direta com Ele. Não precisamos mais dos profetas para falar com Deus. Claro que precisamos dos profetas para escutar a palavra de Deus nesta terra, mas para falar com Deus nós podemos falar diretamente. Então nós vemos que aquele homem levou o sobrinho com ele. Mas a um certo momento, eles já bem constituídos, já tinham pastores, já tinham ovelhas, pastores que trabalhavam para eles. E chegou um momento que Ló disse, não dá mais porque os pastores estão-se a chatear
Os meus pastores estão-se a chatear com os teus. Já há contenda entre pastores. Já há divisão entre pastores, entre líderes. Já não dá mais para estar ligados. Igreja, essa palavra, essa passagem bíblica levou-me muito à atualidade de hoje em dia. Aonde está o corpo de Cristo? Aonde é que está a igreja de Cristo? Mas tem esta igreja, tem a Batista, tem esta, tem aquela, tem... Muitos nomes de igrejas há, mas aonde é que está a união entre elas? Aonde é que está a união entre igrejas? Aonde é que está o convívio, o avivamento? Aonde se possam todos reunir num só corpo, numa só fé, num só batismo? Não, igreja. O povo está mais preocupado hoje em dia. Não, eu tenho 50 ovelhas. Essas 50 ovelhas são minhas. Ninguém mexe nessas ovelhas. Igreja, Jesus, ele deixou as 99 no abrisco e foi à procura da 100 perdida. Jesus, ele sabia que aquelas ovelhas estavam ali, que pertenciam ao rebanho do Pai, de Jesus, ao rebanho de Deus, que eram consagradas a Ele. Ele não teve medo de sair e deixar as 99. Com medo, mas pode chegar um pastor e pegar as minhas ovelhas. Pode chegar um pastor, dar uma palavra e desviar as minhas ovelhas. Não, ele não teve medo disso, porque ele tinha confiança naquilo que ele estava a fazer. Ele tinha ligação com o Pai. Ele tinha ligação com aquele que pode todas as coisas. Oh, debaracer a cantar surim na saiará, igreja. Quantas igrejas estão agora a deputar, a combater por ovelhas. Estão agora a disputar ovelhas. Não se pode disputar, porque as ovelhas não são nossas. São de Cristo, são do rebanho, do pastor, do maior pastor. Como é que fala o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então nós vemos que aquele homem começou a haver contenda entre as ovelhas. Chegou a haver contenda entre eles, entre os pastores de Ló, entre os pastores de Abraão. E eles disseram, chegaram a um contexto, a um concentro, que disseram, não, eu vou-me apartar, eu vou para as terras de Sodoma. Igreja, Ló, ele não quis mais caminhar com Abraão. Ló, ele quis se separar para as terras de Sodoma e Gomorra. As piores terras, as terras mais amaldiçoadas na Bíblia. São aquelas terras onde tudo se podia, onde tudo era lícito, onde tudo podiam fazer, os pais envolviam-se com os filhos, aquilo matavam-se uns aos outros, aquilo era borga, aquilo era o mundo, era o mundismo que é hoje em dia. Igreja, ele apartou-se daquilo que era fiel a Deus com aquilo que era do mundo. Quantas vezes, mesmo hoje em dia, igrejas que estão com templos, que estão a pregar, que estão a fazer para Deus, mas no lugar está na presença de Deus, por vezes estão nestas terras, por vezes estão em Sodoma e Gomorra, por vezes estão a blasfemar contra o próprio Deus, por vezes estão a fazer do seu jeito, da sua forma, por vezes, em vez de angriar almas, tirá-las lá de Sodoma e Gomorra, não, estão cada vez mais a enviá-las para lá. Igreja, nós temos que orar e vigiar, porque Abraão diz, ok, queres ir, podes ir, vai. O que é que a palavra nos fala? Que a escolha é nossa. O livre-arbítrio é nosso. Se nós vamos para a direita, se nós vamos para a esquerda, para que lado é que nós vamos? Então Abraão, ele continuou na presença do Senhor. Abraão, ele continuou na direção certa. E é isso que nós temos que fazer. Continuar na direção certa. Continuar na direção aonde nós podemos prosperar. Porque nós sabemos e conhecemos a palavra que Ló teve lá filhas, Ló casou-se, Ló teve lá uma vida normal, Ló fundou lá a família, mas aquela terra foram as terras amaldiçoadas pelo próprio Deus. Deus irou-se contra a terra Sodoma e Gomorra. Deus irou-se contra aquele povo. Deus lançou fogo naquelas terras e queimou tudo, destruiu tudo, igreja. Mas ainda assim ele deu a oportunidade a quem? A Ló e à sua família. Mas havia um mandato não olhar para trás. Mas o que é que a mulher de Ló fez? No meio da agitação, na correria, ela olhou para trás e ficou feita numa estátua de sal. Ela ficou ali parada, ela ficou ali travada. O que é que esta palavra nos induz a nós? Nós não podemos estar a olhar para o que está para trás, ou que ficou no passado. Nós não podemos olhar para aquilo que nós saímos e olhar outra vez lá para trás. Não, nós temos que largar de mão. Nós temos que olhar só para a frente, para o foco, Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando nós olhamos para trás, mas antigamente era assim, mas há 3, 4, 5 anos era assim,
Nós ainda estamos agarrados ao passado. E ainda estamos em estátuas de sal. Nós não podemos mais estar presos, bloqueados como estátuas de sal. Nós temos que prosseguir, porque nós temos que avançar. Nós temos uma terra prometida à nossa espera. Nós não podemos estar de qualquer jeito. Nós não podemos estar de qualquer forma. Nós vemos lá em Mateus que nos fala das virgens. Das 10 virgens. Que 5 delas estavam preparadas. 5 delas tinham azeite, tinham as suas vasilhas cheias. 5 delas estavam ali prontas para quando a noiva viesse, para elas irem com o noivo. Igreja. Mas 5 delas não estavam. 5 delas estavam a dormir. 5 delas estavam a descansar, tranquilas. 5 delas até podiam ter a sua chama um pouco acesa, mas não muito, estavam a poupar o seu azeite, porque não tinham mais. E na hora que Jesus veio, elas vieram-se a arrepender, elas vieram, não, mas dá-me do teu azeite, dá-me das tuas vasilhas, enche um pouco a minha. E elas, claro que não encheram, porque, igreja, assim vai ser connosco. Quando vier a noiva, assim vai ser connosco. Quando Jesus voltar, nós temos que estar preparados. Não é na hora que nós vamos, Senhor, tu estás aqui, que bom, eu me arrependo. Não, igreja, nós aí, Ele vai nos dizer, afasta-te de mim, eu não te conheço. Afasta-te de mim, eu não te conheço. Igreja, essa palavra é muito forte. Então nós temos que estar preparados para quando Ele vier. Preparados para quando Jesus falar que vem, que vai vir. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós temos que estar preparados, igreja. Nós não podemos estar de qualquer forma. E Ló, ele preferiu as coisas deste mundo. Ele preferiu as coisas desta terra. Mas Abraão, ele continuou na direção certa. Abraão, ele continuou mais Sara. Ele continuou para alcançar o seu objetivo. Ao ponto que Deus foi falar com ele. Deus falou com ele e havia uma promessa para lhe entregar. Havia algo especial para lhe entregar. Um filho. Mas a sua mulher era estéril. A sua mulher não dava filhos. Igreja. Ela começou-se a rir. Como eu estéril, como eu, Sara, vou poder dar um filho a esse homem. Igreja, para Deus tudo é possível. Ele muda a rota toda. Ele muda o cenário todo. Ele muda tudo. Ele muda até o nome de Abraão, ele mudou. Até o nome de Sara, ele mudou. Então o que é para ele mudar algo na nossa vida? O que é para ele mudar aquilo que nós precisamos na nossa vida? O que é para ele mudar isso? Nada custa. Nada custa, basta ele querer e basta nós fazer por isso. Porque Abraão ele estava a fazer. Abraão, com 75 anos, recebeu essa promessa. Sabem com que idade é que ele recebeu? Com 100. Teve 25 anos à espera de receber essa promessa. Igreja, então, por vezes nós pedimos, Senhor, tu não escutas a minha oração, Senhor, tu... Igreja, ainda ontem estava a falar com uma mulher, estávamos a falar de propósitos, e ela disse, Daniel, o que é isso, propósitos? Eu já lhe expliquei o que é propósitos, não sei quantas vezes. Então tu não acabaste de fazer um propósito de 40 dias, não sei o quê? Sim, mas será que isso vale a pena? Eu cheguei a fazer, não vi resultado nenhum. Igreja, o que é que me adianta a mim estar aqui a pregar? O que é que adianta a vocês estarem aí, seja em casa, seja assentados, ouvir a palavra do Senhor e estar a pensar nas coisas lá fora? Ouvir a palavra do Senhor e estar a pensar no dia de ontem. Ouvir a palavra do Senhor e estar a pensar no dia da manhã. Ouvir a palavra do Senhor e estar a olhar para o lado. É vazio. Não serve a nada. Foi o que eu disse a ela. Nós temos que fazer o propósito com devoção, com foco, com a fé. Que tudo é possível para aquele que crê. Que tudo é possível para Deus. Este homem foi um homem de fé. Abraão foi um homem de fé. Ele permaneceu na presença do Senhor ainda com 75 anos. Ele disse, não, se tu dizes que eu vou ser o pai de uma grande nação, é porque eu vou ser. Se tu dizes que eu vou ter mais filhos do que as estrelas do céu e as areias da praia, assim eu creio que vou ter. E ele continuou firme ali, permanente. E é assim que nós temos que continuar. Se ele disse que era para ser, vai ser. Ainda que o inimigo se levante, ainda que as tempestades venham, ainda que algo venha para atrasar, não importa. Se Deus disse que era para ser, vai ser. Igreja, nós vemos Davi. Nós vemos Davi, igreja. Davi estava em casa, os irmãos estavam na guerra, diante de um gigante, diante de Golias. E o que é que aconteceu? O pai disse, vai lá, meu filho, leva o lanche aos teus irmãos, vai ver como é que eles estão, vai ver como é que está aquilo. Davi chegou ali, muito baixinho, muito pequenino, muito fraquinho, ruivo. E ele disse, o que é que está a passar aqui? E ele ouviu o gigante a falar.
Se um de vós pode vir contra mim, que venha. Se um de vós tem a ousadia de me enfrentar, que me enfrente. Davi ouviu aquilo e ele disse, não, espera aí. Ninguém daqui, homens fardados, homens preparados, homens com espada na mão, ninguém daqui tem a ousadia de enfrentá-lo. Como é que é possível? E o que é que ele fez? Com uma funda e uma pedra, ele enfrentou o Golias. Uma funda e uma pedra, igreja. Porque ele sabia que não era ele, não era a funda, não era a pedra, mas era o Espírito Santo de Deus que reinava dentro dele. Era o Deus que ele servia, era o Deus que ele buscava. Então, igreja, que Deus é que tu estás a buscar hoje? Que Deus é que tu estás a servir hoje? Que Deus é que tu chamas para as tuas batalhas? Aquela mulher não creu no propósito. Ela fez um propósito e ela não creu no propósito. Não conseguiu, não viu objetivo nenhum naquele propósito. Porquê? Porque ela não estava fundada mesmo com a fé que ia acontecer, que a fé que ia conseguir. Então nós temos que ter fé que vamos conseguir. Davi enfrentou aquele Golias. O que é que ele disse? Não tenho medo. Podes vir contra mim com a espada, com pau, com lança. Eu não tenho medo. E ele enfrentou o Golias e derribou aquele gigante com uma pedra na testa. Igreja, automaticamente, com uma pedra na testa, onde é que a pessoa cai? Para trás. O embate vem de frente, nós caímos para trás. Mas o gigante caiu para a frente. Caiu aos pés de Jesus. Caiu na presença dos pés de Jesus. Igreja, porque era Jesus que ele estava com ele. Era Deus que estava ali com Davi. Era Deus, o Espírito Santo de Deus que estava ali com Davi. Assim Jesus está connosco. Assim Jesus enfrenta as pelejas por nós. Então nós não temos que baixar os braços, não temos que dizer, não, mas é impossível. Para Deus nada é impossível. E nós vemos este homem que foi chamado depois de ter a sua bênção, depois de ter recebido o seu galardão, aquele filho que ele tanto clamava a Deus, aquele filho que ele tanto pedia a Deus, ele recebeu. E ele foi para sacrificar o filho dele. E ele foi fazer aquilo que Deus estava a pedir, aquilo que Deus lhe estava a dizer. E ele disse, eis-me aqui. Ele disse, então vem, toma o teu único filho e vai para onde eu te mandar. Igreja, aquele homem saiu, ele preparou tudo. Ele de manhã levantou-se cedo, pegou o seu filho Isaac, pegou os seus moços, pegou a jumenta e ele foi para onde Deus o mandou. Ele não tinha GPS, ele não tinha direção certa, ele não tinha mapa, mas ele tinha o Espírito Santo de Deus a trabalhar dentro dele para ser guiado por ele, para ser conduzido por ele. Ele andou durante 3 dias, igreja. Ele andou durante 3 dias. 3 dias ele andou, até ao ponto que chegou, levantou os olhos e Deus disse, vai aqui, sobe aqui. Igreja, quantas vezes nós andamos para a direita, para a esquerda, quantas vezes nós pensamos que é melhor ir por aqui ou é melhor por ali, não sabemos a direção certa, por vezes até colocamos no GPS e mesmo assim ficamos perdidos. Igreja, não há melhor direcionamento que a direção de Deus. A direção do Espírito Santo de Deus trabalha dentro de nós. Então nós temos que estar com os nossos ouvidos limpos, os nossos ouvidos espirituais limpos, para ouvir o Espírito Santo de Deus a falar connosco, para dizer, agora vai, agora para, agora anda, agora sobe essa montanha. E, igreja, naquela hora, ele olhou e ele viu que era ali o Monte Moriá, que ele tinha que subir. E ele disse para os seus moços, agora, esperai aqui, que eu e o meu filho vamos lá acima. Adoraremos e nós voltaremos. Vejam a fé daquele homem. Aquele homem, desde o momento que saiu de casa, desde o momento que disse, eis-me aqui, ele sabia para o que ia. Ele sabia, ele preparou tudo e ele foi. Igreja, o Senhor é tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito em tudo o que faz, que nós vemos. Porquê que ele foi logo de manhã? Porquê que ele saiu de madrugada? Porquê que ele só levou, foi ele, Isaac e os seus moços? Porquê que Sara não foi? Porque Sara também podia ter ido, mas ela não foi chamada para ir. Igreja, muitas vezes há pessoas que nós, mais uma vez digo, temos que deixar para trás. Muitas vezes há pessoas que não podem ir aonde Deus nos chama. Porque se aquela mulher fosse, o coração talvez dela, o coração de mãe, o coração daquela mãe que era infértil, o coração dela, como tinha aquele filho, ela não o queria entregar. Não, talvez não queria dar-lhe.
sacrificá-lo. Igreja, porquê? Por emoção, por amor. Porque agarrada àquele filho como ela talvez dizia, não, Abraão, para aí que Deus é que tu estás a escutar. Não, isso não é verdade, não, para, tudo parou. Igreja, por vezes há pessoas que vão connosco e nós não alcançamos o objetivo, porquê? Porque as pessoas que estão ao nosso lado não estão com a mesma fé que nós. Não estão com o mesmo objetivo do que nós. Por vezes não alcançamos mais porque com quem nós andamos não estão preparados para estarem ali connosco. Igreja, nós temos que saber com quem é que andamos. Então ele disse para os seus moços, nós vamos lá acima, vamos adorá-lo e nós voltamos. Igreja, vejam a fé deste homem. Essa fé que nós temos que ter. É essa fé que nós temos que buscar em Cristo Jesus. É esta fé que nós temos que buscar no meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio da doença, no meio da tribulação, no meio da escassez, no meio daquele mês que o dinheiro não chega, no meio daquele mês que falta a comida, no meio daquele mês que falta algo, no meio daquele mês que a tribulação vem maior sobre nós, nós temos que estar com esta fé, com esta vocação. E eles subiram. Nós vemos que Isaac já devia ser um menino grande, porque Isaac levava a lenha. Era Isaac que levava a lenha, mas Isaac chegou a um certo momento que ele disse, pai, espera aí, eu não estou a entender nada disso. E Abraão disse, eis-me aqui. Então nós temos o cutelo, nós temos o fogo, nós temos a lenha. Aonde é que está o cordeiro? Aonde é que está o cordeiro para nós sacrificar? Para nós dar de oferta o sacrifício? Igreja, ele talvez pensou, o meu pai não está bem. O meu pai alguma coisa não está a trabalhar bem na cabeça dele. O meu pai não está a ver o que é que estamos a fazer. Então andamos este tempo todo. Passamos o que passamos para agora não ter o cordeiro para oferecer do holocausto. Igreja, quantas vezes é assim na nossa vida? As coisas de Deus, por vezes nós não entendemos. Por vezes as coisas de Deus faz confundir os sábios, faz confundir aqueles sábios, faz confundir os tolos, porque são coisas doidas, porque por vezes nós não entendemos, mas Jesus, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele subiu até lá acima, Ele preparou tudo. E nós vemos que mesmo Isaac, Ele deixou ser amarrado, Ele deixou ser posto em cima da lenha. Ele deixou-a. Igreja, porquê? Porque ele sabia que o Pai ouvia o Deus. O Pai ouvia o Espírito Santo de Deus. O Pai sabia o que estava a fazer. E aquilo foi Deus que mandou fazer. Então, cabe-nos a nós fazer aquilo que Deus nos manda fazer, nós sermos obedientes para alcançarmos a vitória. E na hora que Abraão ia fazer isso, na hora que Abraão ia tirar a vida ao seu próprio filho, o que é que aconteceu? Brandou uma voz do alto e disse, Abraão, não faças isso. Veio o anjo do Senhor e disse, Abraão, não faças isso. Olha para o teu lado. E estava lá o cordeiro. Igreja, assim é na nossa vida. O Senhor nos põe na prova para ver se nós somos provados. O Senhor coloca-nos na prova para ver a nossa fidelidade com Ele. Se nós temos o coração realmente íntegro a Ele, se nós realmente estamos agarrados aqui, estamos agarrados às coisas deste mundo, estamos agarrados às coisas celestiais, se nós cuidamos bem das coisas que o Senhor nos dá para cuidar nesta terra, que temos que cuidar, mas não podemos pôr estas coisas maiores do que a presença de Deus. Deus conhecia o coração de Abraão. Deus conhecia as capacidades de Abraão. Deus conhecia todas as coisas, mas mesmo assim, Ele pôs-o à prova. Assim somos nós, temos que passar pela prova para ver se somos aprovados. Porque nenhum de nós vamos ser aprovados sem passar pela prova. Então seja a prova que você esteja a passar, seja a dificuldade que esteja a passar, seja o combate, a batalha que esteja a passar, ora e fale com Deus. Deus vai dar a direção certa. Deus vai dar o direcionamento certo. E aqui vemos o Senhor que poupou a Isaac, mas não poupou o próprio filho. Que poupou a vida do Isaac, mas não poupou a vida de Jesus. Porque Jesus, Ele foi crucificado naquela cruz do Calvário para a nossa salvação. Ele foi crucificado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Ele levou a cruz que nós tínhamos que levar. Foi Ele que levou os espetos que nós tínhamos que levar. Foi Ele que levou. Foi Ele que levou as chicotadas que nós tínhamos que levar. E tudo Ele levou para pagar esses pecados. A remissão dos nossos pecados. Para que nós pudéssemos viver ligados ao Pai. Igreja, então nós vemos o que mais Deus faz, que poupou a vida do filho de Abraão e não poupou a vida do seu próprio filho. Poupou a vida do filho da promessa, que era Isaac, e não poupou o Salvador, o Messias, que veio para salvar a terra,
para salvar-nos do pecado. Igreja, o Senhor é bom demais. O amor dele é incondicional. O amor dele é incondicional, mesmo nós fazer o que fazemos, mesmo nós por vezes ter as atitudes que temos, mesmo nós por vezes não fazer como temos que fazer, mesmo com tudo isso, o amor dele é incondicional. Assim nos fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é essa vida eterna que nós temos que buscar. É essa salvação que nós temos que querer. É essa fé que nós temos que buscar para termos a vida eterna. Foi Ele que deu o seu único Filho. Então, igreja, que nós sejamos gratos, que nós sejamos um povo reconhecedor daquilo que Jesus fez, daquilo que Deus fez para a nossa salvação, daquilo que o Senhor nos tirou para nós receber a herança, para nós receber a promessa. Abraão, ele recebeu a promessa. Abraão foi-lhe mandado ele entregar a promessa, mas era somente para provar como é que ele estava. Somente para provar como é que estava o coração dele. Igreja, será que hoje, nós pais, será que hoje, nós que temos filhos, se tivéssemos esse chamado na nossa vida para entregar o nosso próprio filho, será que nós entregaríamos? Será que nós tínhamos essa fé de dizer, não, eu vou lá acima mais o moço, mas nós vamos adorar e depois voltaremos, como ele falou aos seus moços, como Abraão falou aos seus moços. Será que nós pais tínhamos essa fé? Será que nós pais tínhamos essa confiança em Deus? Talvez não. Talvez é forte demais. Talvez nós, por vezes, que temos os nossos filhos, que os amamos tanto, que fazemos tudo e mais alguma coisa por eles, e às vezes estamos até a fazer mais para eles do que para Deus, e quando vamos a ver, até acabamos por os perder. Quando vamos a ver, até por amá-los a mais a eles do que amar a Deus, até os acabamos por perder. Ah, não, mas eu perdi porque eu amo mais a Deus do que amo os meus filhos. Não, igreja, por vezes não é isso. Por vezes estamos a amar mais os nossos filhos, não estamos a dar a atenção devida para Deus e Deus dá permissão para que as coisas saiam da nossa mão. Para que nós tenhamos as nossas mãos gordurosas e a bênção escorregue no meio dos nossos dedos. A bênção não seja segura pelas nossas mãos, porque nós estamos com as nossas mãos impuras demais. Igreja, nós temos que ver como é que estamos com as nossas mãos, para no grande dia nós termos as nossas mãos limpas, para apresentá-las ao Senhor, para dizer, Senhor, eis-me aqui, tenho isto, para te apresentar. Tu sabes o que eu fiz na terra, tu sabes o que eu te adorei, tu sabes o que eu fiz o meu coração ser aquebrantado, tu sabes o que eu fiz eu ser trabalhado, tu sabes quantas vezes eu desci lá na casa do oleiro, tu sabes quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu passei mal, quantas vezes eu passei oprimido, as noites que eu passei na oprimidez, tu sabes as noites que eu passei a orar, tu sabes os dias que eu passei mal, tu sabes, Senhor, mas eu fui lá na casa do oleiro para tu me refazeres de novo, para tu amassares o barro para a direita e para a esquerda, para tu colocares o barro sobre as rodas e moldares novamente o vaso à tua maneira. Fazeres a base à tua maneira, do teu jeito. Igreja, é assim que nós temos de ser trabalhados. Não podemos ser trabalhados por hierarquias, não podemos ser trabalhados por doutrinas humanas, não podemos ser tratados ou mudados por doutrinas de igrejas. Temos de ser trabalhados, doutorados pela maior doutrina, que é esta. O Evangelho, que é esta, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que renova, restaura, a palavra que cura, a palavra que edifica vidas para a honra e glória do Senhor. Edifica almas vivas para nós irmos para o reino da glória. Edifica vidas salvas, mas salvas de verdade. Então, igreja, ficamos com esta palavra, que nós venhamos cada vez mais a ser obedientes, a ter uma fé como Abraão, a ter uma fé como o pai da fé, como o pai da grande nação, ter uma fé convicta como ele, e que nós sejamos gratos em todo o tempo, e para que nunca nós venhamos a esquecer que o Senhor deu o seu único Filho para a remissão dos nossos pecados. Então que nós sejamos gratos em todo o tempo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, em nome de Jesus. Amém. Podem se levantar. Espírito Santo de Deus, Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso,
Nós te agradecemos, Pai, pela palavra que falaste connosco. Te agradecemos ao Espírito Santo de Deus, Pai, por tu, Senhor, te fazeres aqui presente. Te fazeres, Pai, presente, Senhor, em casa, Pai, através das lives. Te fazer presente ao Espírito Santo de Deus na nossa vida, Senhor. Não só hoje, não só ontem, mas todos os dias da nossa vida. Toma, Espírito Santo de Deus, a nossa vida por completo. Toma, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos cada vez mais, Senhor, entregar de nós para Ti, Pai. Tudo o que nós temos, Pai, provém de Ti. E tudo o que nós, Senhor, somos também provém de Ti. Porque nós somos, Senhor, feitos da Tua imagem, feitos da Tua glória. Então, Pai, que nós cada vez sejamos mais reconhecedores dessa graça, dessa glória, desse poder. Em nome de Jesus. Amém. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.